E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore, que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém. Senhor, nós lemos a tua palavra e queremos neste momento te pedir, Senhor, eu te peço uma vez mais que essa palavra ela possa ir ao encontro dos corações que aqui estão, que ela possa fazer o efeito pelo qual ela foi enviada. Faz de mim um instrumento nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se, queridos. Amém. Glória a Deus. Bom, já há alguns dias, queridos, Deus tem gerado nosso coração para falar do assunto que vai ser abordado aqui. E é claro que tem assuntos que é mais difícil de se falar, porque são assuntos que se relacionam diretamente a nós. Não que as outras mensagens e palavras não vai ter uma aplicação pessoal, mas esse assunto aqui que eu quero falar sobre transferência de culpa. Transferência de culpa. Fala assim, transferência de culpa. Fala mais forte, transferência de culpa. A verdade é, queridos, que aqui a queda do homem, aqui fala sobre a queda do homem, né? Nós vemos aqui a criação de Deus. Deus, por sua vez, ele dando ao homem, aqui, antes ainda da criação da mulher, Deus dá ao homem uma ordem e limites. No capítulo 2 de Gênesis 15 a 17, diz assim, olha que coisa interessante, né? Fala sobre a criação. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Para o cultivar e o guardar. Interessante. Antes de mais nada, e antes da queda, e antes do pecado, Deus já criou o jardim e deu
ao homem a responsabilidade do trabalho, de cultivar aquele jardim e de guardar. Mas guardar do quê? Sendo que ainda não havia o pecado, nem a mulher existia, não é? Mas Deus, antevendo algumas coisas, já falando com o homem, olha, você deve estar vigilante, guardar. Por quê? Porque vai vir situações em que vai colocar em risco esse jardim que eu tenho confiado em suas mãos e a sua própria vida, não é? Então, aí ele fala assim, eu dei para você cultivar e guardar, né? Deu esta ordem, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. Então, além do Senhor ordenar a vigilância do jardim e de cultivar, de trabalhar naquele jardim, cultivar, ele também colocou limites a Adão. Olha lá, Adão, você pode vir até aqui, ou seja, você pode comer de toda a árvore que há no jardim, mas desta árvore você não pode comer, porque se você comer, certamente morrerás. Então, colocou a ele limites, ainda ele sem pecado, mas deu a ele alguns limites. Aí, então, uma vez depois, aí o versículo seguinte fala da formação da mulher, e logo depois fala da queda da mulher e do homem, da queda deles, né? Veja que Deus não tinha ordenado a Eva, tinha ordenado a Adão, deixado a ele a responsabilidade, e certamente ele transferiu e passou essa responsabilidade também, esse aviso de que não deveria comer daquela árvore também a Eva, até mesmo porque Eva questionou ou falou ali para a serpente, ou seja, o diabo encarnado em um animal. E então eles caíram naquela cilada, foram enganados e caíram naquela cilada. Ou seja, eles decidiram ouvir a serpente e dar ouvidos a si mesmo, e tomaram a decisão errada de ir contrário àquilo que Deus tinha lhes ordenado. Então, uma vez sendo ordenado isso e cair a queda, eles se escondem, né? Os irmãos conhecem bem, nós lemos aqui, eles estavam nus, eles descobrem que estavam nus, eles se escondem no jardim e vem Deus, no virar do dia, chamando Adão, Adão, onde tu estás? Onde estás, ó Adão? E até hoje o Senhor, ele procura os seus que estão escondidos entre as árvores e ecoa essa voz no meio da terra, dizendo, Adão, onde estás? À procura daquele que se apresente a ele. Não que ele não saiba onde estejam essas pessoas. E talvez você seja uma dessas, que ainda não se entregou, ou não respondeu ao seu chamado, e está aqui nessa noite. Adão, onde estás? E ele disse assim, olha, eu fiquei com medo, porque nós estávamos nus e eu me escondi. E é interessante que a queda do homem, ela ficou marcada não somente pelo pecado da desobediência, porque o pecado não foi por comer, foi por causa da desobediência. E também ficou marcado somente por ser expulsos o homem e a mulher, no caso, do jardim do Éden, né? Éden é o símbolo, é o significado, lugar de delícias, que o significado dessa palavra, que também significa o céu, o lugar onde Deus está constantemente. Éden. Ele não ficou marcado só por serem expulsos, e também pela maldição da terra, pela maldição da própria serpente, do animal, não é? Que foi usado pelo diabo, né? Não só ficou marcado por causa que Deus estabeleceu para a mulher também um sofrimento na gravidez, né? Mas também ficou marcado por transferência da culpa.
Porque foi lá, naquele momento, em que Deus chama Adão e Adão se apresenta a ele, mas não com o sentido de assumir a sua responsabilidade, mas transferindo a sua responsabilidade, primeiro a Deus. Ele disse assim: Senhor, a mulher que tu me desse, ou seja, se o Senhor não tivesse dado mulher nenhuma, estava tranquilo. A mulher que tu me destes. Então, a primeira coisa, a primeira transferência de culpa, a primeira transferência da sua responsabilidade foi atribuída ao próprio Deus por Adão. A segunda transferência da responsabilidade de Adão foi atribuída a Eva. A mulher que tu me desse, me deu do fruto. Ela me deu. E aí Eva, por sua vez, também confrontada, ela transfere também a culpa ou a responsabilidade ao diabo. E o diabo é o que menos saiu mais íntegro dessa situação aqui, porque ele não transferiu mas não tinha mais ninguém para ele transferir. Aí ele carregou sozinho a culpa, que não era somente dele, né? Claro que também ele tinha parcela da culpa, mas não era somente dele. E eu quero hoje abordar sobre esse tema. A culpa não é sua. Aliás, a culpa é sua, não é de Deus. Primeiro ponto que eu queria tratar. A culpa é sua, não é de Deus. Porque foi o primeiro ponto, primeira coisa que Adão falou e disse. Falou assim: a mulher que tu me desse, quer dizer, eu transfiro a responsabilidade a você. Né? Então, Deus deu a Adão uma responsabilidade, um limite, para o lavrar e cuidar, e não comer do fruto, antes ainda de formar a mulher. Então ele tinha a responsabilidade de cuidar do jardim e da mulher. Mas vemos a mulher sozinha debatendo e sendo seduzida pelo diabo, e ele, por sua vez, também sendo seduzido pela mulher. Então, Adão tinha uma responsabilidade, queridos, e tinha um limite. E ele transpassou essa responsabilidade. Ele errou, ele pecou. Por quê? Porque ele não cuidou do jardim, não esteve vigilante naquele jardim o suficiente para impedir que Eva ficasse sozinha debatendo com Satanás, com o diabo. E, por sua vez, uma vez confrontado, ele transfere essa responsabilidade a Deus. E, queridos, não são poucas as pessoas que tomam decisões contrárias ao que Deus coloca e que Deus estabelece na sua palavra. Não são poucas, queridos. Nós temos, parece que a síndrome de Adão e Eva, de transferir a responsabilidade para Deus. Deus deu a ele, então, essa responsabilidade de guardar, de cuidar, mas ele não fez, deu o limite de não comer, ele foi lá e comeu, e ele agora confrontado: não é eu, é a mulher que o Senhor me deu. E a nós foi dado também, queridos, estabelecido limites. Foi estabelecido não só limites, mas deu ele a sua palavra a nós, para que, como responsabilidade de, através dela, nós vigiarmos e também cuidarmos, para que não sejamos também seduzidos pela serpente e pelo diabo. E muitas vezes, queridos, nós ultrapassamos os limites, nós erramos, agimos e tomamos decisões contrários ao que Deus estabeleceu na sua palavra. E depois
estabelece. E depois, uma vez o pecado estabelecido e as suas consequências, aí não são poucas as pessoas que reclamam do próprio Deus. Quer ver um exemplo? Exemplo muito básico é nos relacionamentos conjugais. O relacionamento conjugal. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, abre lá, Bel, para mim, por favor, me ajuda aí. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 14 a 18, diz assim. 6, 14 a 18. Eu não quero aqui com esse tema, queridos, não levantar polêmica e nem mesmo acusar ninguém, porque Deus é Deus, amém? Deus é Deus que vai além, além daquilo que podemos pensar ou imaginar. Ele é Deus de restauração, de cura, de libertação. Ele é Deus que usa até mesmo os nossos tropeços e as consequências desse tropeço a favor de nós. Ele muda aquela situação, as consequências, a favor daqueles que se prontificam a assumir a sua responsabilidade diante dele. Primeiro não, é 2 Coríntios capítulo 6, perdão. 2 Coríntios capítulo 6, diz assim, 6, 14 a 18, glória a Deus, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Nós temos aqui um texto, queridos, e uma advertência aos cristãos de Coríntios e a nós da Igreja Novo Tempo e a todos que aqui estão ouvindo essa palavra. Qual é a advertência? Não vos ponhais em julgo desigual. Então, aí ele fala assim: que comunhão há entre as trevas, as trevas e a luz? Entre Cristo e os ídolos? Mas é muito comum, queridos, nós vemos pessoas que têm os seus relacionamentos dilacerados, arrebentados. Porque lá atrás, no namoro, no início, não consultou a Deus, ou seja, ultrapassou os limites e comeu do fruto que não era para comer, ou seja, ele foi e se juntou e se relacionou com uma pessoa que não era da mesma fé. Apaixonado, casou. E aí, não deu certo. Mas eu conheço pessoas. Exceções existem, queridos. Mas entre elas, olha, o tempo que eu estou servindo a Deus, se eu te falar que é 5% das exceções, que um homem que se casou com uma mulher crente, ele se converteu, eu estou estourando na minha base. Então, pessoas que vão, e aí, queridos, que tem o seu relacionamento conjugal, né? Que vai lá na frente, que não deu certo, aí vem se lamentando: poxa, mas Deus não está me vendo essa situação, o meu sofrimento. Muitas pessoas que a gente atende vêm reclamando e transferindo a culpa a Deus. Poxa, Deus não fez isso,
Deus não tem sido bom, ou seja, poxa vida, eu estou sofrendo tanto, estou servindo a Deus, estou sofrendo tal. Queridos, mas servir a Deus não é só você frequentar uma comunidade. Servir a Deus é você andar nos princípios da palavra de Deus, ainda que isso doa, ainda que isso lhe custe, mas isto é servir a Deus, você andar nos princípios da palavra do Senhor. Quando nós ultrapassamos, queridos, quando você se associa com uma outra pessoa que não tem nada a ver com Deus, que é trevas, pode até ser boa, mas é trevas. E a serpente, ela é muito especialista em seduzir as pessoas, bem neste sentido, de fazer com que as pessoas associem, façam alianças com pessoas que são das trevas, porque a serpente ela é muito sedutora, né? Nós temos um texto na palavra de Deus que fala sobre Josué quando ele entra na terra prometida e vem os gibeonitas e eles sabem que Josué estava com o seu exército guerreando e ganhando todas as guerras. E ele vem, queridos, eles vêm e encontra com Josué e diz para Josué, Josué, olha, nós estamos aqui, queremos fazer aliança com você. Aí Josué fala assim, não, mas Deus falou para nós terminarmos todos aqui da terra. Não, nós viemos de longe. Olha a nossa aparência. Olha aqui o pão como está azedo, como está duro. Olha aqui as sandálias como estão gastadas. Olha a roupa como está. Os gibeonitas, eles moravam ali por perto. E a Bíblia diz, é muito claro em dizer, depois você pode pesquisar isso aí, a Bíblia diz que Josué então faz uma aliança com aquele povo, e aí, depois de fazer aliança com eles, a Bíblia diz assim, e Josué não consultou a Deus. 3 dias depois, Josué, ele chega na cidade onde os gibeonitas estavam. E eles não puderam fazer a obra de Deus ali, que Deus tinha ordenado a ele, contra os gibeonitas. Antes, tiveram que firmar uma aliança. E essa aliança estabelecida, queridos, depois os gibeonitas foram atacados por outros povos, e ali, então, mandaram chamar Josué, Josué, nós temos uma aliança, vem cá nos defender. E Josué, então, vai consultar Deus, Deus fala assim, não, vai lá, você não fez aliança com ele, vai lá e defende eles. E foi uma das batalhas mais maravilhosas que tem na palavra de Deus, onde o sol parou para que Josué ganhasse aquela batalha. Porque uma vez feita a aliança, queridos, e principalmente no casamento, está feito. Não adianta depois você vir culpar a Deus, ou culpar outra pessoa, culpar fulano, ciclano ou beltrano, não adianta, queridos. Não adianta, porque se você ultrapassou os limites, se você não andou por princípios da palavra de Deus, você semeou e você será obrigado a colher a colheita daquela semeadura. Ninguém é obrigado a fazer, mas fez a semear ou a plantar. A Bíblia diz lá em Lamentações 3,39, de que se queixa o homem. Queixe-se dos seus próprios pecados. De que se queixa o homem? Vemos exemplos, por exemplo, de pais que não ensinam os princípios do Senhor aos filhos, depois culpa a Deus pelo fracasso da formação de seus filhos. Vemos pessoas que atropelam os princípios da palavra de Deus, ou seja, não respeita os limites que Deus colocou, atropela os limites, depois reclamam de Deus que não está dando certo a sua vida. Então, nós temos limites, né? E nós fomos dados a nós responsabilidade. Você é responsável pelas suas ações. E as suas ações, elas vão provocar aí reações.
Amém? Então, queridos, nós temos responsabilidade. Mateus capítulo 7 fala daquele homem que fez a casa sobre a rocha e fez a casa sobre a areia. Os irmãos sabem, 7:12, Mateus. E veio o vento e a tempestade e bateu contra ela. O vento e a tempestade veio para os dois, queridos. Veio para os dois. Mas para aquele que construiu a sua casa sobre a areia, veio e derrubou, e grande foi a sua ruína. Ou seja, queridos, muitas vezes, muitas pessoas não fazem alicerce na sua vida espiritual. E quando vêm os problemas e as lutas e as dificuldades, aí então a casa cai. Então nós temos a responsabilidade, nós temos que ter essa responsabilidade de cuidar e de guardar do jardim e não comer do fruto. A culpa é sua, não é de Deus. Amém? A finalidade dessa palavra não é apontar o dedo, mas nós conhecemos um pouco essa doutrina de responsabilidade. Amém, queridos? A culpa é sua, não é do outro. A mulher que tu me desses. Adão tinha a responsabilidade de guardar o jardim, de vigiar, de estar atento a tudo que se passava ali. Mas não o fez e ainda participou do erro da mulher. Depois disse, foi a mulher. Foi a mulher que tu me desses. Então, querendo isentar-se da sua culpa. Isso é muito comum, queridos. Vemos pessoas transferindo a culpa aos outros. Atendendo muitas, quando a gente atende muitas pessoas, raramente, muito raramente, a gente atendendo as pessoas num gabinete, num aconselhamento, a pessoa assume a sua culpa e diz assim, não, a culpa é minha. É minha. Meu casamento está assim, a culpa é minha. É muito raramente. Normalmente é a mulher, é o homem, é ele, é ela, é ele, é ela. Porque nós carregamos em nós, na nossa natureza pecaminosa, essa síndrome de Adão e Eva. De transferência da culpa quando as coisas não dão certo. Nós tomamos as decisões erradas e responsabilizamos os outros. Queremos responsabilizar os outros, né? Então, é muito difícil de alguém dizer, foi o meu comportamento. Normalmente foi o meu pai, minha mãe, a culpa é do meu tio, é da esposa, e tal. Então, não é muito comum a gente achar pessoas que assumem a sua responsabilidade. Sempre é o irmão, a irmã. O irmão falou algo, me feriu. Pessoas que são já maduros na fé, obreiros que estão aí parados, que estão nessa situação. E aí, então, por conta de alguma coisa, de algum acontecimento, além da pessoa não assumir a responsabilidade, ela ainda cria no seu coração uma resistência a outra pessoa, e muitas vezes cria até raiz de amargura, ódio. E aí a pessoa vive aquela situação atribuindo, às vezes, a vida inteira. Ela passa a vida inteira atribuindo o seu fracasso a outra pessoa. Não, foi meu pai. Meu pai me abusou lá quando era criança, então hoje eu estou vivendo isso por causa do meu pai. E aí vive a vida inteira, queridos. Transferindo a responsabilidade de suas decisões hoje a pessoas que te feriu lá faz 50 anos, faz 20 anos, faz 30 anos.
Pessoas que estão paradas, desviadas, porque aconteceu alguma coisa dentro da igreja, alguém pisou na canela, pisou no tornozelo. Ah, mas o que aconteceu? Não, foi o irmão A, B ou C, falou isso, não me recebeu bem, não me deu bom dia, ou fez isso, fez aquilo, me desprezou. Ele não tem a capacidade de falar assim, não, eu realmente estava olhando para o homem e estava fora de foco, por isso então eu estou aqui. Se eu estivesse olhando para quem eu deveria estar olhando, eu jamais tinha caído, eu estava olhando para Jesus. Se eu estivesse olhando para Jesus, jamais, ainda que pisasse na minha canela, no meu pé, ou desse uma cotovelada, não ia cair, porque eu ia seguir em frente, sacudir a poeira e seguir em frente, aleluia, porque Ele é aquele que faz nova todas as coisas, aleluia. E veja que Deus não acolheu aquelas desculpas e transferências de responsabilidade. Cada um teve, na sua proporção, o castigo pelo qual foi-lhes designado por Deus. A mulher, o homem e o diabo não foram isentos. Todos eles teve a sua responsabilidade levada a juízo. E olha, e veja que Deus, por sua vez, fala assim, porque destes ouvido, você viu o texto que nós lemos? Porque deste ouvido a sua mulher, ou deste ouvido a mulher, porque deste ouvido a mulher, maldita será a terra. Toda a terra foi amaldiçoada, porque Adão deu ouvidos à mulher. Ou seja, não é porque só deu ouvidos à mulher, mas porque aquela mulher veio com uma proposta que transgredia aquilo que Deus tinha determinado. E aí, então, queridos, para dar ouvidos e tomar decisões, segundo o conselho da mulher, ele tinha que atropelar a palavra de Deus. E aquilo que nós falamos a princípio. Quantas pessoas, elas atropelam a palavra de Deus, porque dão ouvidos a outras pessoas. E depois que não dá certo, foi fulano, foi ciclano. Mas nós temos a responsabilidade, queridos, de não deixarmos nos influenciar. Não se deixe influenciar, queridos. Adão deixou-se influenciar. A influência, queridos, de outras pessoas que estão à nossa volta, e às vezes de pessoas queridas, é muito perigoso, pode nos levar a tomar decisões contrárias à vontade de Deus, ao querer de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, as más companhias vai te influenciar a se corromper diante de Deus. 1 Coríntios 5, 9 a 11, eu quero ler também isso aqui. 5, 9 a 11. Não se deixe influenciar. Diz assim: é por isso que também nos esforcemos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal
que tiver feito por meio do corpo. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu estou certo aqui. 1 Coríntios 9, aliás, é 9, 5, 9 a 11. Tá certo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-nos, aqui o 11 diz assim, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos conheça. Segundo os Coríntios, deixa eu ver aqui, queridos, eu acho que eu errei na coisa aqui, anotei errado. Segundo os Coríntios 5, 9. 1 Coríntios. Perdão, estou lendo no segundo, né? Estou lendo no segundo. Oh, Jesus. 1 Coríntios. Então tá certo. É a idade, irmãos. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Diz assim, perdão. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Aqui, Paulo dizendo, olha, não vos associeis com os impuros. Não é os impuros deste mundo. Porque os impuros deste mundo não têm o conhecimento, queridos. Mas ele está falando dos crentes. Não vos associeis com os crentes, dizendo-se cristãos, sendo o quê? Avarentos, sendo o quê? Idólatras, roubadores, sendo roubador, não é? Idólatra, maldizente. Por quê? Porque a associação a pessoas crentes carnais influencia as nossas decisões, queridos. Há um ditado que diz assim, dizes com quem anda que eu direi quem você é. Não é assim? Tem um ditado que diz assim? Pois é. Por quê? Porque quando nós andamos com as pessoas que se dizem cristãos e são más companhias, elas vão nos influenciar. E uma vez influenciado, querido, nós podemos tomar decisões que certamente vai nos levar ao erro, a atropelar os princípios da palavra de Deus. Então, é muito normal e natural, queridos, nós não vigiarmos o jardim que o Senhor nos confiou. Ou seja, aquilo que Deus nos deu por responsabilidade, porque antes de mais nada, queridos, Deus te deu por responsabilidade a si mesmo, a andar em princípios, a guardar o seu coração, a não ultrapassar esses limites. Está dando problema aqui, irmão. Glória a Deus. Pronto. Aleluia. Ficou diferente, né? Tá, abre um pouquinho o som aí, Regis, por favor. Está muito fechado. Glória a Deus. Então,
nós temos que ter responsabilidade, queridos, sobre as nossas decisões. Responsabilidade. Ô Adão, onde você está? Você comeu do fruto. Adão poderia ter assumido a responsabilidade, mas não, ele transferiu para outros. Ou seja, Deus e a mulher. E uma vez ele transferindo a outro, né, as consequências ainda foram piores para ele e para a mulher e para todo mundo. Aí, então, queridos, o que acontece aqui ainda? Não transferir a responsabilidade. Eu sei que eu falei aqui sobre, às vezes, a pessoa carrega consigo o ressentimento no coração, e sempre, toda vez confrontada, ela pega e vai atribuir a outra pessoa, e ela nunca, queridos, ela vai assumir a responsabilidade. Mas o que Deus quer, queridos, é isso, é você estar em um lugar com Deus, que você possa assumir a responsabilidade. Por isso que somos confrontados constantemente, para que nós possamos assumir a responsabilidade. E ainda que pelo meio do caminho da jornada fomos feridos por alguma situação, ainda que tenhamos isenção de culpa, mas isso não pode fazer com que você carregue no seu coração para o resto da sua vida, e as suas mazelas você sempre está transferindo. Não, queridos. Nós temos o princípio de perdoar. Então, o fato de nós sermos feridos, o fato de alguém ter nos seduzido, nos levado a tomar alguma decisão errada, isso não justifica, queridos, que nós ficamos a vida inteira passando por situações inteiras e longânimas e sempre transferindo a responsabilidade. O que Deus quer, queridos, é que você, chamando a sua consciência, você se prontifique diante de Deus e diz assim: eis-me aqui, Senhor, é eu mesmo, eu estou aqui, estou nessa condição, e pode ser que fulano, ciclano, mas eu quero liberar aquele fulano e ciclano, perdoar, e a partir de hoje quero caminhar contigo sem transferir responsabilidade, sem passar de novo aí a culpa a outras pessoas. Quero caminhar contigo em um lugar de descanso, um lugar de princípio, um lugar de bênção. Porque nós vemos muito isso, queridos. Conheço pessoas que às vezes até tentam se firmar de tentam se firmar e tal, mas aí sempre, queridos, sempre quando é confrontado naquele ponto, sempre carrega aquela raiz de amargura, aquele ressentimento, aquele problema. Aí vai conversar, vai fazer um atendimento, a pessoa está sempre transferindo a responsabilidade para outro, sempre para outro. Foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Não, queridos, ainda que você não tenha culpa, mas a responsabilidade de você perdoar, de você liberar, de você limpar seu coração é sua. É sua. Porque já quem diz que você carregar ressentimento, você carregar raiz, deixar criar raiz de amargura no coração, é você beber o veneno todo dia. E você está morrendo todo dia e pensar que você está matando o outro. Entendeu? Todo dia ele está tomando um pouco de veneno, pensando que está matando o outro, mas ele é que está morrendo. É ela que está morrendo. Então,
Veja a importância e a responsabilidade de você chegar diante de Deus mesmo, num confronto, dizer: Senhor, a culpa não é dela, a culpa é minha. Mas ela que me feriu, fez isso e aquilo, mas a culpa é minha, porque até hoje eu ainda não liberei o perdão, até hoje eu ainda não perdoei, até hoje eu carrego comigo esse ressentimento, mas eu quero deixar aqui na cruz, aleluia, porque eu creio que o Senhor tem cura para a minha ferida, eu creio que o Senhor tem libertação para o meu ressentimento, e eu creio que o Senhor tem um lugar, aleluia, onde eu posso andar livre de qualquer situação e ressentimento, em nome de Jesus. A culpa não é do diabo. A culpa é minha, não é do diabo. Logo a mulher confrontada, ela diz assim: foi a serpente. Então, eu não quero aqui, querido, ser advogado do diabo. E tem gente que não gosta de que a gente fala do diabo, mas eu não vou falar bem do diabo aqui, pode ficar tranquilo. Mas tem pessoas, queridos, que tudo é o diabo. Ele toma a decisão errada, atropela a palavra de Deus, os princípios de Deus. Vem a colheita amarga, e aí é o diabo. O que aconteceu, irmão? É o diabo. Por que você está passando essa situação? É provação. Então, alguns falam que é provação culpando a Deus, né? Outros falam que é o diabo. O diabo está furioso. Já viu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? O diabo está furioso contra mim. Pior se ele estivesse bonzinho com você, irmão. Se está furioso, está bom. O diabo está furioso. O diabo está se levantando. O diabo está isso, aquilo. O que aconteceu, irmão? Foi o diabo. Ele adulterou. Aí veio as consequências. O que aconteceu, irmão? Foi o diabo. Foi o laço do diabo. Ele fez coisas erradas, foi o diabo. Então, aqui Eva, não quero aqui subestimar o poder das trevas de sedução, pelo contrário. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: receio, Paulo dizendo assim, receio assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, semelhantemente vos engane com a mesma astúcia. O diabo é mestre em corromper a mente das pessoas. Ele é mestre. Mas há uma responsabilidade sobre nós de vigiarmos, queridos. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Então, quando a palavra de Deus nos ensina a não dar lugar ao diabo, queridos, é porque certamente podemos dar lugar a ele. Eu não quero aqui também menosprezar a proteção de Deus sobre a nossa vida, porque o Senhor disse ao próprio diabo lá em Jó, né? Jó é uma exceção ali daquele sofrimento todo, mas o próprio Deus disse a Jó no capítulo 1 ali, 2, ele diz assim, o diabo falou assim para Jó, mas também Deus dá a Jó, ali, testemunho de Jó, ele é o Jó, meu servo e tal, irrepreensível e tal. Aí o diabo fala assim, mas também o Senhor o cerca como uma sebe, ou seja, como um muro de proteção. Então nós temos um lugar em Deus que é um muro de proteção. Nosso Deus, Ele está ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando das setas de Satanás.
Existe um muro, existe uma proteção, existe um lugar em Deus. A palavra de Deus tem um texto que diz assim que o diabo não pode te tocar. Não pode nos tocar, mas apesar deste muro todo, queridos, intransponível de fora para dentro, de dentro para fora, ele é transponível. De dentro para fora. Um dia eu ministrei sobre a cidade de refúgio. E a cidade de refúgio é o seguinte: enquanto a pessoa estava dentro da cidade, ele estava protegido. Mas o dia que ele saísse da cidade, o vingador do sangue podia pegar ele e matar ele. E isso se assemelha a nós. Enquanto nós estivermos um lugar em Deus, andando em princípios da palavra de Deus, o diabo não pode nos tocar. Mas se nós atropelarmos os princípios da palavra de Deus, ele certamente, nós daremos lugar a ele, e ele certamente vai nos tocar. Ele terá acesso a nós. É um texto lá em Neemias, em Números, aliás, que fala sobre Balaque, que era um rei que tinha medo do povo de Deus. E contratou Balaão, um profeta. Uma hora ele é profeta, outra hora ele não é, né, um instrumento do diabo, mas é um profeta, aparentemente um profeta. E seduzido pelo dinheiro, ele foi conduzido por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Ou seja, Israel que estava a caminho de Canaã. Chegou lá, queridos, por 3 vezes ele tentou amaldiçoar o povo de Deus e não conseguiu. E ele diz assim, não dá para amaldiçoar quem Deus guarda, quem Deus abençoa. Não dá para reverter essa situação. Aí Balaque falou assim, então você não vai ganhar o prêmio. Aí eu imagino que ele sentado com Balaão disse assim, não, peraí, vamos estudar aqui uma estratégia. Se existe um Deus todo-poderoso que protege esse povo, que não permite que sejam amaldiçoados, pelo contrário, transforma maldição em bênção. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse povo como inimigo de Deus. E lá em Apocalipse, queridos, fala sobre isso, exatamente 2,14. Fala que Balaão ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Deus. Ou seja, Balaão disse a Balaque, falou assim, só tem um jeito. Só se esse povo transgredir contra Deus. E aí o que acontece? Assim, como que nós vamos fazer? Aí Balaão disse assim, envia as mulheres a se prostituir com os soldados lá da terra. E aí, tendo aquele povo, o inimigo, como inimigo de Deus, pronto, vai ser uma destruição. E qual é o pagamento? Faça com que eles se prostrem e adorem os deuses daqui, desse reino, os ídolos. E comam comida sacrificada aos ídolos. E eles fizeram, queridos, mandaram as mulheres mais bonitas do reino, da cidade, no meio dos soldados de Israel, e eles seduzidos ali, se prostituíram, e quando iam pagar, o pagamento deles era adoração aos outros deuses. Foi uma grande destruição. Foi uma grande destruição no meio do povo. Muita gente morreu, foi morta. Então, queridos, existe um lugar em Deus intransponível e que o diabo está impedido a tocar. Mas, por outro lado, Deus nos deu a responsabilidade de guardar-nos, de não dar lugar ao diabo. Lá em 1 Pedro 5:8-9, ele diz assim, olha, o diabo é como um leão que está ao derredor, procurando tragar a quem ele puder. Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para quê? Para estar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo é aquele que coloca ciladas, queridos.
É importante você estar em um lugar de oração, de comunhão, todos os dias, queridos. Não tem como você ter um relacionamento, estar num lugar com Deus, no natural, queridos, viver no natural. Você tem que estar num lugar, no mundo espiritual, queridos, onde o diabo não pode te tocar. Ele tem o poder de seduzir. E depois não adianta colocar a culpa no diabo. As suas decisões. Adão decidiu comer do fruto. Adão e Eva decidiram comer do fruto, dar mais crédito à palavra do diabo do que à palavra de Deus. Agora, é claro, queridos, que eu quero concluir falando sobre a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Temos que crer que, apesar de Deus dar-nos a nós o poder de decisão, a responsabilidade de guardarmos, de vigiarmos, temos que crer que esse mesmo Deus tem o poder de gerenciar todas as coisas a nosso favor. Ou seja, ainda que nós tomamos algumas decisões que nos levam a lugares que venham nos trazer prejuízos, mas uma vez nós assumindo essa responsabilidade diante de Deus, Deus tem o poder, por sua vez, de gerenciar isto ao seu favor, ao nosso favor. Deus tem, queridos. Deus sempre tem, queridos, um chamado para o filho pródigo, para o recomeço. O filho pródigo, ele tomou a decisão de ir embora, e ele foi embora, se prostituiu, gastou todo o seu dinheiro, foi lá no lamaçal dos porcos. Mas um dia ele decidiu a voltar e a se encontrar com seu pai. E a sua decisão de voltar e se encontrar com seu pai deu a ele um novo recomeço. Lá tinha um anel, lá tinha sandálias nos pés, lá tinha um bezerro cevado, aleluia, para que recebê-lo novamente. Então deixa eu te falar, a culpa não é de Deus, é sua. A culpa não é do seu próximo, de outra pessoa, é sua. A culpa não é do diabo, é sua. Porque você não vigiou. Porque ainda que você fosse seduzido, a Bíblia diz que não há tentação maior que Deus, de que nós possamos suportar. Todas as tentações nós podemos suportar e dizer não a Satanás. Mas ainda que erramos, e agora? Eu vou acusar A, B ou C? Não, a responsabilidade é minha, Senhor. Eu vou me levantar e irei ter com meu pai, e vou dizer para ele, eu pequei contra o céu e pequei contra a terra, mas faz de mim um dos seus servos. E aí o pai o abraçou, e o pai o esperou, e o abraçou, e o recebeu novamente. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, para que possa fazer de você, dar a nós um recomeço. Ainda que nós erramos e estamos colhendo de muitas coisas, muitas decisões que nós tomamos erradas, que nós atropelamos os princípios, a palavra de Deus, mas ainda assim, Deus é soberano. O Senhor disse a Adão, e o Senhor disse à serpente, olha aqui serpente, olha, um dia você ferirá o calcanhar da semente da mulher, mas essa semente vai pisar a sua cabeça e vai esmagar,
vai esmagar a sua cabeça. Ou seja, falando ali para o homem e para a mulher, apesar deles terem errado, mas eu dou a eles aqui um recomeço, aleluia. Virá um Jesus Cristo, Senhor, e vai pisar a toda sorte de cabeça de Satanás, e vai te dar novamente, te colocar em um lugar seguro, aleluia, aonde você pode caminhar sobre os princípios da palavra de Deus, e mal nenhum vai lhe tocar, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus.